Acha que Putin invadiu a Ucrânia por causa da OTAN? Pense novamente. Essa é a história oficial: expansão da OTAN, desnazificação, defesa dos falantes de russo. Mas nenhuma dessas alegações resiste a um escrutínio sério. Líderes ocidentais como o secretário-geral da OTAN e ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte dizem: é realmente sobre império, que a Ucrânia foi apenas o começo e que os Bálticos, Polônia e Moldávia podem ser os próximos. Mas essa narrativa só arranha a superfície. A verdade é mais profunda, mais antiga e muito mais calculada do que qualquer um esperava. Porque os problemas da Rússia com a Ucrânia e a OTAN não começaram com Putin. Eles iniciaram há décadas com uma sucessão de movimentos que poucos reconheceram pelo que de fato eram. A OTAN foi criada após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era proteger as nações europeias militarmente pelos Estados Unidos da América, permitindo sua reconstrução e recuperação após a destruição sem precedentes da guerra. Sem a interferência da União Soviética de Joseph Stalin, os Estados Unidos da América eram de longe o exército mais poderoso após a guerra e a única nação com armas nucleares. Porém, após derrotarem a invasão de Hitler à Rússia e marcharem triunfantes para Berlim, os soviéticos continuaram sendo uma ameaça poderosa e beligerante, controlando de fato a maior parte da Europa Oriental. Quando a OTAN foi fundada em 4 de abril de 1949, seus membros originais eram Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. Grécia e Turquia então se juntaram em 1952, a Alemanha Ocidental em 1955 e a Espanha em 1982. O rearmamento da Alemanha Ocidental pela OTAN em 1954 provocou fortes protestos dos estados do leste europeu não pertencentes à aliança, especialmente a Tchecoslováquia e a União Soviética. Com as consequências do militarismo alemão da década anterior ainda vivas na memória, temiam uma Alemanha Ocidental remilitarizada. Em 1954, a OTAN e os soviéticos realizaram várias discussões e reuniões sobre a proposta de rearmar a Alemanha Ocidental e integrá-la à OTAN. Entre suas propostas, os soviéticos sugeriram até se juntar à OTAN, mas os Estados Unidos da América rejeitaram essa ideia. Os soviéticos também sugeriram a unificação da Alemanha Oriental e Ocidental em um único estado neutro. Contudo, os Estados Unidos da América insistiram que uma Alemanha unificada não deveria ser neutra, podendo se rearmar e integrar a Comunidade Europeia de Defesa. Comunidade Europeia de Defesa, projeto que estava sendo contemplado na época, mas nunca foi estabelecido. Contudo, os soviéticos concluíram que precisariam de um acordo de segurança coletiva próprio, já que os membros da OTAN haviam se rearmado e incorporado à Alemanha Ocidental, apesar de suas preocupações. O ministro das Relações Exteriores soviético Molotov temia que a OTAN, com a Alemanha, eventualmente adotaria uma postura mais agressiva em relação à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e assim, em 14 de maio de 1955, o Pacto de Varsóvia foi assinado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e outros 7 países do leste europeu: Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Romênia. Uma cortina de ferro se ergueu entre o leste e o oeste. Os temores de Molotov acabaram se concretizando, com a OTAN agora focada nos soviéticos. Esse foi o status quo até 1991, quando a União Soviética e o Pacto de Varsóvia se desintegraram. A Ucrânia, como uma das principais repúblicas socialistas soviéticas, foi uma parte vital do sistema soviético, que dominou o Pacto de Varsóvia e mais tarde emergiu como um protagonista-chave no colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Declaração de Soberania da Ucrânia, em 16 de julho de 1990, é considerada por alguns historiadores como extremamente significativa. Um momento na queda da União Soviética tão icônico quanto a derrubada do Muro de Berlim no ano anterior. A União Soviética entrou em colapso econômico no final dos anos 80, restando apenas opções desfavoráveis. O primeiro-ministro Mikhail Gorbachev iniciou reformas visando revitalizar o sistema. Porém, suas políticas, glasnost e perestroika, desencadearam forças que fugiram de seu controle. Seguiu-se um período tenso de negociações entre Moscou e as outras repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia, e externamente com os Estados Unidos da América e as principais potências europeias. A Alemanha foi novamente o centro das discussões. As potências da OTAN queriam reunificar a Alemanha Oriental e Ocidental, mantendo a nação unificada como membro da OTAN. Os líderes ocidentais começaram a apresentar aos soviéticos para que eles aceitassem esse plano.
Garantias verbais foram dadas repetidamente de que a reunificação e as atividades futuras da OTAN não prejudicariam os interesses soviéticos em sua esfera de influência. Muita atenção foi dada à promessa verbal do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, James Baker, a Gorbachev, de que a OTAN não se expandiria para o leste. Isso tem sido contestado e desacreditado por muitos ucranianos e ocidentais. Anos depois, em entrevista, Gorbachev afirmou que a ideia de que compromissos firmes foram dados para esse fim era um mito. Documentos desclassificados revelam que líderes ocidentais estavam cientes de que a expansão da OTAN para ex-países do Pacto de Varsóvia preocupava muito os soviéticos. Documentos revelam que Baker, o então presidente George Bush, o chanceler alemão Helmut Kohl e outros fizeram garantias semelhantes. Pouco indica que a OTAN foi desonesta na época, pretendendo de fato expandir-se para a ex-esfera de influência soviética. A Guerra Fria chegava ao fim, com a paz em destaque, não as origens de possíveis conflitos vindouros. Porém, não foi o que ocorreu. Hoje, a Rússia cita essa suposta falha da OTAN em honrar seus acordos como uma das principais razões para sua invasão da Ucrânia. Há 3 problemas nessa história. Primeiro, não houve garantias escritas, como mostram os documentos desclassificados. Houve discussões, sugestões e até garantias verbais, mas nada foi formalizado por escrito. Isso significa que a OTAN esteve legalmente dentro de seus direitos de se expandir para onde quiser, sem violar acordos com a Rússia. Em segundo lugar, todas essas discussões e garantias foram feitas em relação aos interesses e à esfera de influência soviética, não russa. Com a dissolução da União Soviética, a Rússia herdou legalmente seus interesses, como o território da antiga República Soviética Russa, o exército soviético e o assento permanente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Contudo, 14 países se tornaram independentes após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Tadjiquistão, Uzbequistão e Ucrânia. Logo, é difícil afirmar que os interesses territoriais soviéticos em 1990 são equivalentes aos russos. 35 anos depois. Em terceiro lugar, apesar da OTAN ter se expandido consideravelmente para as antigas terras do Pacto de Varsóvia, isso geralmente ocorreu por iniciativa dos próprios países, não da OTAN. Em 1999, os 3 primeiros ex-membros do Pacto de Varsóvia se juntaram à OTAN: República Tcheca, Hungria e Polônia. Em 2004, outros 7 se juntaram: Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia e Lituânia. Os 3 estados bálticos são os únicos ex-estados soviéticos que se juntaram. Após a guerra, Rússia, Geórgia e, em 2009, Croácia e Albânia tornaram-se membros plenos da OTAN. Montenegro aderiu em 2017 e, em 2020, a Macedônia do Norte se tornou o 30º membro da OTAN. Após a invasão russa à Ucrânia, Suécia e Finlândia abandonaram sua neutralidade histórica e aderiram à OTAN em 2024 e 2023, respectivamente. Das nações mencionadas, somente as 2 últimas não estavam completamente sob influência soviética, seja como membros do Pacto de Varsóvia, repúblicas soviéticas ou partes da Iugoslávia. Os estados bálticos e a Finlândia fazem fronteira com a Rússia, então a OTAN já está presente na porta da Rússia. A Rússia não invadiu nenhum país que se juntou à OTAN, mas invadiu a Geórgia após esta expressar interesse em se juntar à aliança. Portanto, é um absurdo hipócrita e flagrante a Rússia alegar que a proposta de adesão da Ucrânia à OTAN é uma desculpa válida para invadir e devastar o país. Bem, francamente, sim, é em muitos níveis, mas existem nuances. Primeiramente, há diferenças notáveis entre as fronteiras mencionadas e como elas impactam a equação de segurança russa. Com 19.260 quilômetros, a fronteira Rússia-Ucrânia é de longe a maior dos 4 vizinhos membros da OTAN. Sua fronteira com a Finlândia tem 1.335 quilômetros de comprimento. Estônia, 294 quilômetros. Letônia, 2.835 quilômetros. E Lituânia, 265 quilômetros. Assim, a fronteira com a Ucrânia é muito mais difícil e onerosa de defender, como a incursão de Kursk,
em agosto de 2024, demonstrou tão bem. Além disso, as fronteiras da Rússia com os estados bálticos e a Finlândia estão concentradas no extremo noroeste russo, cercado pelo Ártico ao norte, e uma área controlável para defender as fronteiras da Ucrânia. Por outro lado, passam por grande parte do coração da Rússia, a poucas centenas de milhas de Moscou e outros centros-chave como Kursk, Briansk e Rostov-on-Don. Como demonstrado pela capacidade da Ucrânia de atacar instalações industriais e militares russas ocidentais facilmente, a fronteira ucraniana expõe a vulnerabilidade da Rússia de formas únicas. Apesar da Rússia não ter tomado ações militares contra ex-membros do Pacto de Varsóvia e repúblicas soviéticas que aderiram à OTAN, a relação entre Rússia e OTAN deteriorou-se ao longo dos anos. Nos anos 90, a Rússia pós-soviética rapidamente se tornou um caso problemático nos âmbitos econômico e político. Houve uma tentativa de golpe em 1991, seguida por uma crise constitucional em 1993. O presidente pós-soviético Boris Yeltsin supervisionou uma década de exploração intensiva dos ativos antes valorizados pela União Soviética por oligarcas domésticos e internacionais. Neste cenário, os ex-países do Pacto de Varsóvia e muitas ex-repúblicas soviéticas manifestaram abertamente a vontade de aderir à OTAN, encontrando considerável apoio dentro da aliança. Com o fim da ameaça soviética, há um enfraquecido. A Rússia, alternadamente, pediu a eliminação da OTAN devido à sua conversão de uma aliança militar para uma política e pela adesão russa à organização. A OTAN ignorou os protestos da Rússia quando pré-selecionou a República Tcheca, Hungria e Polônia para a adesão, pois não havia muito mais que os russos pudessem fazer. Yeltsin não pôde impedir esses países de se juntarem à OTAN, mas precisava acalmar o crescente descontentamento na liderança política russa. Em 27 de maio de 1997, a OTAN e a Rússia encontraram uma solução ao assinar um pacto de cooperação conhecido como Ato Fundador OTAN-Rússia. Este acordo permitiu que a Rússia tivesse um papel consultivo nas discussões da OTAN e forneceu a cobertura política necessária para Yeltsin vender a iminente expansão da OTAN à Europa Oriental às elites políticas russas. Quando a OTAN absorveu as primeiras 10 nações antes controladas pela União Soviética em 1999 e 2004, o processo ocorreu com o envolvimento da Rússia, apesar da forte oposição de Moscou, com Yeltsin, posteriormente chamando-a de medida forçada. Porém, as coisas começaram a mudar quando Vladimir Putin assumiu o poder em 1999. No início, ele adotou uma postura pró-ocidental, chegando a perguntar a Bill Clinton em 2000 sobre as chances da Rússia entrar para a OTAN. Porém, até 2007, seu tom mudou significativamente. Em um discurso famoso ou notório na Conferência de Segurança de Munique, em 2007, ele alertou que a expansão da OTAN para o leste erode a segurança da Europa e resultaria em um grande conflito. Ele ficou especialmente insatisfeito com as decisões da OTAN sobre convidar Ucrânia e Geórgia a se juntarem à aliança. Em 2008, William Burns, atual diretor da CIA e na época embaixador dos Estados Unidos da América na Rússia, aconselhou contra isso. A entrada da Ucrânia na OTAN é a mais crítica das linhas vermelhas para a elite russa, não apenas para Putin. Burns escreveu que ainda não encontrou alguém que veja a Ucrânia na OTAN como algo além de um desafio direto aos interesses da Rússia. Na Conferência de Bucareste de 2008, os formuladores de políticas da OTAN ignoraram avisos e declararam que a Ucrânia e a Geórgia eventualmente se tornariam membros, mesmo sem serem formalmente introduzidos no programa Plano de Ação para a Adesão da OTAN. Em seguida, a Rússia entrou em guerra com a Geórgia. O conflito levou à declaração de independência de duas províncias da Geórgia, Abcásia e Ossétia do Sul, reconhecida pela Rússia. Quase ninguém mais reconhece a independência da Ossétia do Sul. A Geórgia e a maioria do mundo ainda consideram o território como georgiano, ponto crucial para a possível admissão da Geórgia na OTAN. Para se juntar à OTAN, os países devem resolver pacificamente disputas internacionais, étnicas ou territoriais externas antes da adesão. A existência das duas regiões separatistas reivindicadas pela Geórgia impede que o país se junte à OTAN, seja de facto ou de jure. Na visão de Putin, o problema está solucionado. A invasão e anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e dos oblastes de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia representam um problema idêntico para a Ucrânia.
Se Putin invadiu essas regiões para impedir a entrada da Ucrânia na OTAN, sua estratégia tem sido eficaz, porém extremamente sangrenta, cara e desnecessária. Além disso, a Ucrânia e a Bielorrússia são muito mais importantes para a Rússia do que qualquer outro de seus antigos territórios. De fato, enquanto o povo ucraniano tem tentado ativamente afirmar sua soberania por séculos, para Putin e muitos outros nacionalistas modernos, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia são mais ou menos a mesma coisa. Ironicamente, ambas as visões podem ser rastreadas principalmente até a revolta de Khmelnytsky, de 1648 a 1657, e o subsequente Acordo de Pereslav, de 1654. Liderados pelo Hetman Bohdan Khmelnytsky, os cossacos de Zaporizhia, aliados aos tártaros da Crimeia, e camponeses ucranianos se revoltaram contra a comunidade polaco-lituana. A guerra, marcada por atrocidades selvagens de ambos os lados, libertou os ucranianos ortodoxos da subjugação e resultou na criação de um hetmanato cosaco na Ucrânia. Assim, é considerado uma expressão histórica essencial da identidade ucraniana. Contudo, a revolta resultou na posterior incorporação da Ucrânia Oriental ao Tsardom da Rússia, iniciada pelo Acordo de Pereslav de 1654. O acordo fez com que os cossacos jurassem lealdade ao czar, mantendo um alto grau de autonomia. Contudo, desde o começo, este parecia ser um casamento infernal, ao menos na visão ucraniana. Após um período de turbulência política e lutas internas no Hetmanato, conhecido como a Ruína, o Hetmanato cosaco foi completamente incorporado ao Estado russo. No século XX, o Acordo de Pereslav tornou-se um evento celebrado na história e filosofia soviética, retratado como a reunificação da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia declarou independência em 1917, aproveitando o caos após o derrube dos zares pelos bolcheviques. Um Estado ucraniano unificado e independente surgiu brevemente em 1919, antes de ser reincorporado à União Soviética. Assim, a Ucrânia permaneceu unificada à força com a Rússia até a independência em 1991. Apesar da busca ucraniana por soberania, os soviéticos continuaram valorizando muito o tratado durante a era stalinista e pós-guerra. As celebrações do 300º aniversário dessa reunificação em 1954 foram amplas na União Soviética e incluíram um evento que mudaria o mundo. 60 anos após a transferência da Crimeia da República Socialista Federativa Soviética da Rússia para a Ucrânia. Em 2014, a Rússia tomou a Crimeia e a anexou de volta à Federação Russa. O que esse evento tem a ver com a Ucrânia? Buscando a adesão à OTAN. Como na Geórgia, a região disputada dificulta a admissão definitiva da Ucrânia na OTAN. A invasão da Rússia à Ucrânia em 2022 cumpre o mesmo propósito, mas é desnecessária, com a questão da Crimeia de 2014 ainda irresolvida. Alguns podem perdoar a cautela de Putin em ter a OTAN, com sua cláusula de defesa mútua do artigo 5, enraizada ao longo de sua extensa fronteira ucraniana. Apesar das afirmações da OTAN de ser uma aliança defensiva e não ameaçar a Rússia, ambas as partes são antagonistas há décadas. Segundo a maioria das estimativas, a OTAN possui uma capacidade militar muito superior à da Rússia. As armas de seus membros têm matado soldados ucranianos durante a maior parte dos últimos 3 anos. Apesar das iniciativas de distensão do presidente Trump com Putin, a política oficial dos Estados Unidos da América em relação à Rússia é contê-la e enfraquecê-la. Mas ele não precisava invadir para impedir a Ucrânia de se juntar à OTAN, mesmo que isso fosse injustificado. Como qualquer Estado soberano, a Ucrânia deve ter a liberdade de se juntar às alianças e tratados que desejar. Então, por que Putin invadiu? Foi apenas puro imperialismo? Um desejo de impor o Acordo de Pereslav e reconquistar a Ucrânia contra a vontade do povo ucraniano? Possivelmente. Porém, após sua experiência com os chechenos, é improvável que Putin deseje lidar com uma insurgência sustentada e generalizada, realizada por uma população extremamente capaz. É exatamente isso que deve acontecer se a Rússia, por improvável que seja, conseguir conquistar a Ucrânia por completo. Além de absorver toda a Ucrânia, a Rússia estaria levando sua fronteira direto ao coração da OTAN, criando novas frentes hostis. Se Putin quer afastar a OTAN, então expandir suas fronteiras para a Polônia, Hungria, Moldávia e Romênia seria um ato de autossabotagem impressionante.
Com isso em mente, o simples desejo tirânico de conquistar a Ucrânia parece muito simplista. Uma explicação. De fato, diversos fatores estratégicos, ideológicos e pessoais provavelmente levaram Putin à guerra, resistindo à expansão da OTAN na Ucrânia. Apenas um deles: a crença ideológica de Putin, exposta em seu ensaio de 2021 de que ucranianos e russos são essencialmente um só povo, é definitivamente um fator. Outro é o seu legado. O governo de Putin foi erguido com base na restauração da grandeza russa. Perder a Ucrânia para o Ocidente mancharia sua imagem histórica como o líder que reverteu a humilhação pós-soviética. Nos anos anteriores à invasão, a situação interna na Rússia se deteriorava gradualmente, principalmente devido às sanções ocidentais após a anexação da Crimeia. Como a maioria das nações, o bloqueio global durante a Covid prejudicou a economia russa, piorando a situação. Em 2022, Putin enfrentou estagnação marcada pela queda do padrão de vida, protestos pela prisão do líder da oposição Alexei Navalny e disputas internas entre as elites russas. Uma guerra patriótica poderia unir apoio e suprimir a dissidência, uma aposta arriscada para superar a pressão e sanções ocidentais. Putin assistia com horror o exército da Ucrânia crescer, impulsionado pelo treinamento da OTAN e armamentos de alta tecnologia, como os dardos dos Estados Unidos da América e os drones Bayraktar da Turquia. Em 2022, não era o mesmo exército que recuou de Debaltseve pelos separatistas de Donbass, apoiados pela Rússia, em 2015, obrigando a Ucrânia a assinar relutantemente os acordos de Minsk II. Ele provavelmente analisou o estado decadente de suas próprias forças, concluindo que tinha uma janela limitada para agir preventivamente antes de perder qualquer vantagem militar. Considerando tudo, parece mais provável que os motivos de Putin sejam um caso de imperialismo defensivo em vez de agressão pura. Uma guerra baseada no medo em vez da ganância. Certamente não seguiu o caminho planejado por ele. Se isso resultará na admissão da Ucrânia à OTAN no futuro, ainda não se sabe. Se gostou do vídeo, clique no botão de curtir e inscreva-se para receber mais análises profundas sobre as histórias por trás das notícias. E obrigado, como sempre, por assistir.